Hora de PowerPoint, tá? Já vamos começar o conteúdo. Deixa eu só ajustar a câmera aqui, que ela está um pouquinho torta. Deixa eu ajustar a câmera aqui, deixar ela um pouquinho melhor. Aí, ficou bom agora. Já deve estar gravando a aula, né? Dizendo aqui que está gravando, então vamos iniciar, tá? Deixa eu subir o conteúdo aqui do que eu vou passar na primeira aula, tá? Então, introdução ao PowerPoint, aula 01, primeira aula, né? Nós vamos fazer a criação de uma apresentação, né? Dentro do PowerPoint mesmo. Vou mostrar aí como funciona a parte dos modelos, tá? A própria área de trabalho dentro do PowerPoint e falar um pouquinho das guias e dos grupos dentro do PowerPoint, tá? A cada item que a gente for fazendo, a gente vai grifar aqui, realçar, né? Como a gente fez nas outras aulas, tá? Então, vamos já realçar o primeiro aqui, deixar ele amarelinho, tá? E a gente vai lá para o PowerPoint, que já está aberto aqui na barra de tarefa. Então, se a gente olhar aqui na barra de tarefa, a gente vai ver que ele já está aberto, legal? E aí, volta e meia, a gente volta nesse arquivinho aqui, coloca o grifa, né? O que já foi falado lá no PowerPoint. A aula tende a ser 1 hora, mais ou menos, aí, né? Legal? Então, eu estou com o PowerPoint aberto agora, né? Mostrando aí para vocês, para quem for assistir a aula, melhor dizendo, né? Quando você instala o PowerPoint, né, o pacote Office, no caso, né, todos os programas lá do pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, né, os programas do pacote Office, o PowerPoint, ao abrir ele, né, observe que o nome é PowerPoint, tudo junto, né, na telinha ele está aparecendo. Então, na hora que for pesquisar aqui embaixo, tiver que pesquisar, digite desta forma, PowerPoint, tá? Se você começar a escrever a palavra Power, muito provável que ele já vai oferecer para você. E observe que do lado esquerdo da tela não tem nenhum arquivo, né? Porque o PowerPoint aqui ele está como se fosse o estaca zero, tipo, não fiz nenhuma apresentação. Do lado direito da tela, aparece lá a apresentação em branco, que é o que eu vou começar daqui a pouquinho, e aparece algumas outras informações que são modelos prontos, né? Modelo de formatação, tá? Nem sempre o modelo é modelo mesmo de telas. Pode ser que tenha de tela, né? Ou seja, tenha vários slides, que você vai ter que alterar na prática, tá? Observe que ainda eu tenho como pesquisar modelo na parte de cima, tá? Então, quando eu for fazer a parte de modelo, eu vou voltar nessa mesma tela aqui e mostrar ali as opções que tem de pesquisa, tá? As várias opções que tem para pesquisar. Mostro alguns arquivinhos e a gente pode até abrir um deles aí para mostrar como que funciona, tá? A parte do modelo. Mas vai ser o segundo tópico. Vamos para o primeiro tópico, que é clicar na apresentação em branco, tá? Então, vou clicar na apresentação em branco, o botãozinho, né? A primeira opção. E observe que já abriu a telinha da apresentação número 1, que vai ser modificada ali, né? A gente vai salvar com F12, também F12 aqui para salvar como, tá? No PowerPoint. E quando estiver fazendo a alteração, né? A partir da segunda, terceira slide, por enquanto nós estamos só com o primeiro, e a gente vai estar salvando lá com Ctrl B, depois que usar o F12, tá? Daqui a pouquinho a gente já salva a nossa apresentação. Vamos digitar aqui no título, tá? Uma informação. Vou chamar de PowerPoint mesmo, né? Por exemplo, tá? PowerPoint. Não vou dar Enter, porque não estou com intenção de digitar duas frases. E na parte de baixo, na outra caixinha de baixo, né? Ele pede para a gente adicionar um subtítulo, então eu vou adicionar o meu nome mesmo, Rafael. Vou colocar o nome completo, tá? Rafael Francisco dos Santos. Na prática, você colocaria o seu nome aí, como sendo o autor dessa apresentação. Então, o nome do arquivo aqui ficou PowerPoint. Eu vou deixar aqui que eu estou usando a versão 2019, tá? Eu acrescentei aqui PowerPoint 2019, só para aparecer lá no nome do arquivo. Já vou fazer o seguinte, já vou dar um F12 no teclado, tá? Tecla F12, e vai abrir a telinha do salvar como, tá? Deixa eu baixar um pouquinho o zoom aqui da telinha, que ela está muito exagerada, o tamanho dela aí, só para vocês enxergarem que abriu a telinha, tá? Está em documentos, mas eu vou salvar no meu HD externo, conforme a gente fez em todas as outras aulas, tá? As anteriores. Vou clicar aqui no item letra D de dado, backup, que é o nome do meu HD externo. Vou clicar aqui na pastinha gravação de aulas do Office e vou clicar na pastinha do PowerPoint, legal? E ele já oferece o nome aqui do arquivinho para a gente, como sendo PowerPoint 2019. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para mostrar um detalhe aí importante, né? Deixa ele aumentar o zoom aqui um pouquinho. Peraí que ele está pensando na vida um pouquinho. Aí, aumentou bastante até. Apareceu 200% ali. Legal. Observe que o nome já é o que eu digitei lá na primeira linha, né? E ele coloca a extensão PPTX, que é a extensão do PowerPoint, tá? E na segunda linha aparece lá, tipo de apresentação do PowerPoint, e também aparece o PPTX. Inclusive aparece aqui o autor, né? Aulas remotas 0454, que é o meu usuário,
dentro da Microcamp, né? Esse aqui é o meu usuário, que quando eu salvo alguma coisa aqui na rede, né? Fica o meu usuário, aulas remotas 0454. Legal? Bom, vou clicar lá no botão salvar, que está do lado direito da minha telinha, e aí, na parte de cima da minha tela, vai aparecer lá, PowerPoint 2019, né? Que é exatamente a frase que eu digitei na primeira linha, que é o nome do meu arquivo, .pptx, e depois tracinho PowerPoint, que é o programa. Então, aqui na minha barra de título, aparece aí o nome do meu arquivo mais o nome do programa. Observe que eu tenho aqui algumas guias, né? Página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação do slide. Lá no meu tema, lá no Word, né, que eu tinha colocado, a gente colocou aqui, criação de uma apresentação, né? E aí, nos casos aqui, a gente só tem uma telinha, né? Para fazer a apresentação fica meio devagar. Então, a gente vai abrir mais uma telinha, criar mais uma telinha. Assim que eu terminar essa segunda tela, aí sim a gente vai clicar na guia apresentações para mostrar a apresentação numa tela maior, tá? Se eu estivesse no Data Show, a tela estaria aparecendo no telão lá do Data Show, tá? Mas vamos lá, para fazer a segunda tela, hoje a garganta está péssima aqui, vamos tentar aí ficar uma hora sem tossir muito, mas a garganta está muito ruim. Para fazer a segunda slide aqui, ó, eu dou Ctrl M, M de Maria, ou eu clico no botão novo slide, que está na parte de cima da tela aqui, do lado logo abaixo da página inicial, tem um botãozinho ali com um certo brilho, né? Que seria o novo slide e aonde aparece o Ctrl M, tá? Se eu clicar no botão novo slide, que está embaixo, aí ele vai perguntar qual é o layout que eu quero trabalhar, né? Qual o layout que eu desejo aqui, né? Mas eu vou usar o botão de cima direto aqui para perceber, vou usar o Ctrl M, tanto faz, né? Perceber que ele já abre o slide 2 aqui, ó. Já abre a miniatura do slide 2. E aí, observe que aqui a gente tem um layout um pouquinho diferente do primeiro layout, do primeiro slide, tá? O primeiro slide aqui estava usando o layout. Aproveitar, vamos falar um pouquinho do botão layout aqui, ó, da página inicial mesmo. Botão layout, tá? O layout que estava sendo usado na primeira tela era o slide de título, onde tinha o título e o subtítulo. Por isso que duas caixinhas lá para digitar. Na tela 2 aqui, o nosso layout é o título e conteúdo. O que seria isso, título e conteúdo? Eu posso pôr um título, posso pôr um conteúdo, que seria aí o texto, né, por exemplo, ou eu posso usar um dos 6 botões aqui embaixo, tá? O primeiro é tabela, o segundo é gráfico, o terceiro é Smart Art, o de baixo seria o quarto aí, né? Só que o primeiro de baixo. Imagens, eu tenho que ter a imagem no meu computador salva, né? Por exemplo, peguei lá no Google, salvei numa pastinha, e aí eu posso inserir com esse primeiro botão. O segundo botão da parte de baixo, imagem online, ou seja, eu vou buscar lá no Bing, que é o Google da Microsoft, vamos dizer assim, né? Fiz uma certa comparação aí, Google da Microsoft, que é chamado de Bing, tá? Pertence à Microsoft. Já que o produto que a gente está trabalhando aqui é Windows da Microsoft, PowerPoint da Microsoft, então inserir imagem online é o Bing, né? Da Microsoft também. Comparei ali com o Google. E o último botãozinho, que nós vamos usar lá na última aulinha nossa, que é o inserir vídeo, tá? Porém, se eu usar um desses 6 aqui embaixo, qualquer um deles, né? Eu abandono a parte de texto. A parte de texto e não do título, tá? Só do texto. Se eu usar texto, eu abandono os botõezinhos. Então, aqui eu consigo fazer, com esse layout, eu consigo fazer 7 telas diferentes, usando o mesmo layout, tá? Nós vamos fazer aí numa certa sequência, né? Da aula de hoje, e depois, na aula que vem, a gente vai possivelmente continuar aí no processo, ou criar uma nova, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aí. Legal? Bom, vou pegar uma carona da página 17 lá do livro, e vou fazer o seguinte, vou fazer melhor que simplesmente acompanhar a página 17 lá do livro. Eu vou alterar o meu layout. Eu não quero esse layout aqui, tá? Se fosse esse, eu poderia até deixar, mas não quero. Vou lá no botão layout e vou usar 2 partes de conteúdo, porque eu quero 2 opções na tela na parte de baixo, tá? Então, 2 partes de conteúdo significa que agora eu tenho um layout, que eu posso pôr um título, 2 textos, ou texto e um item aqui embaixo, né? Uma imagem. Eu vou acabar usando imagem online. Aí tem uma dica importante, quando você vai fazer imagem online, sempre é o ideal salvar o arquivo antes. Então dá um Ctrl B de bola, né? Antes de fazer a imagem online, tá? Que eu vou começar por ela, inclusive. Tá? Já dei o Ctrl B. O Ctrl B salva exatamente no mesmo lugar quando eu salvei lá com F12, na mesma pasta, ou seja, no meu HD externo, lá naquela pastinha das aulas gravadas, tá? Bom, eu vou usar o botão imagem online, o da direita, tá? Porque o da esquerda eu vou usar texto. E
depois a gente põe o título também. Então, vou começar pelo imagem online, tá? O botãozinho aqui, deixa eu colocar aqui a mensagem lá, imagem online, é isso mesmo. Bom, vocês vão observar que vai abrir o Bing, assim que possível, ele vai abrir Bing, né, da Microsoft. Observe que tem várias categorias, né? Praia, pássaros, maçã, animais, né? Eu quero aqui Nova York. Como não deve ter aqui uma categoria chamada Nova York, tá? Acho que não tem. Vou dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que não tem. Se tiver, beleza. A gente vai lá e clica e pega uma imagem lá de Nova York. Mas eu acho que não vai ter, ó. Não tem. Então, eu vou voltar aqui na parte de cima e vou pesquisar. Vou escrever, está escrito Nova York lá no livro, vou escrever igualzinho. Nova York. E não Newark, né? Que seria em inglês. Muito bem, apareceu várias imagens, muito provável que não vai ter aquela igualzinha do livro, tá? Exatamente igual, tá? Mas a gente escolhe uma aqui para inserir lá no nosso layout, tá? Vamos ver uma bonitona. Pode acontecer, essa aqui é legal também, pode acontecer de, ao inserir, ele não aceitar eu inserir, porque algumas imagens vêm bloqueadas, tanto pelo Google, né? Não é o Google, na verdade, que bloqueia, né? Quem coloca algumas imagens na internet, às vezes por direitos autorais, eles deixam bloqueadas para que nem todo mundo consiga salvar a imagem. Isso acontece muito lá no Google, aqui no Bing não seria diferente, tá? Vou escolher uma aqui, acho que vou escolher essa aqui mesmo, a estátua aqui, né? Cliquei nela, ficou selecionada, ticada, né? E o botão inserir ficou liberado aqui, ó. Clicar no botão inserir e vamos aguardar um pouquinho para ver se ela entra aí na telinha. Entrou, muito bem. É normal também acontecer de quando você insere uma imagem online, aparecer uma caixa de texto na parte de baixo da imagem. Como que eu tiro essa caixa de texto, professor? Legal, ótima pergunta. Clica fora para poder desselecionar, porque estavam os dois selecionados, né? Vou clicar na frase logo abaixo, novamente, e observe, vou até aumentar o zoom para vocês enxergarem aí, que a bordinha ficou selecionada ali, ó, a bordinha do texto, tá? A imagem não está selecionada. E aí, se eu clicar na borda aqui, ó, se não tiver, se é pontilhada, né? No caso não está pontilhada, mas se tiver, eu clicar na borda e dar o delete. E aí a frase e a caixinha desaparece, ficando só a imagem. Se eu quiser, eu posso ajustar, mas por enquanto eu não vou ajustar a imagem, tá? Deixar ela um pouquinho maior, que não é aconselhável. Eu vou clicar no título mesmo e escrever lá, Nova York. Legal? Deixa o lado esquerdo por enquanto, exatamente do jeito que ela entrou, do lado esquerdo, tá? E do lado esquerdo também, na parte de baixo, lado esquerdo da nossa tela, porém na parte de baixo, eu cliquei e tem um marcadorzinho, tem uma bolinha. Eu vou deixar a bolinha, porque lá no livro está bordando que tem que deixar a bolinha. Vou escrever ali Nova York novamente. Frase, tá? Poderia ter usado até um hand aqui, porque dá para usar o hand lá, que a gente usou no Word, tá? Vai mudar a sua vida. Aí tem uma exclamação. Tá mais na próxima linha, então eu vou dar um Enter. Quando eu der Enter, observe que ele entende que eu estou escrevendo uma nova frase, tá? Um novo item, né? Eu vou deixar por enquanto desse jeito. São dezenas de pontos turísticos. Se escrever errado, vou escrever errado. Vamos ver se ele deixa escrever errado aqui. Só para ver se vai... Turísticos, né? Para ver se vai ficar vermelhinho a palavra, tá? Vamos ver. Não ficou vermelho porque ele acabou acentuando para mim, mas se não tivesse acentuado, se ele não tivesse acentuado, daria ele. Museus, vírgula, lojas e passeios. Legal. Ele está indo para a linha de baixo, porque a caixinha limitou ali, né? A quantidade de coisas que eu posso preencher de texto. Normal, tá? Duas frases, mas na verdade ele quer uma só, tá? Então eu vou consertar daqui a pouco. Encantar. Que vão te encantar. Ótimo. Encantar. Eu escrevi errado, mas ficou tudo certinho. E não pôs ponto final, também não vou pôr, tá? Então eu consegui pôr um título na parte de cima, um texto, que na verdade acabou ficando dois textos, e a minha imagem do lado direito, tá? Esse marcadorzinho aqui, ele tá a mais, esse segundo, tá? O primeiro tá certinho, é para ficar mesmo. Só que o segundo tá a mais. Motivo que eu ter dado o Enter ali, tá? Eu posso fazer duas coisas. Por exemplo, vim aqui antes da letra S, dar um backspace, eu vou apagar o S. Se eu der mais um backspace, eu vou apagar a bolinha. Legal? E aí, vai ficar faltando o S que eu apaguei.
Aí eu vou pôr S minúsculo. Por quê? Quando eu coloquei maiúsculo, ele entendeu que seria uma nova frase, por isso que ele pôs uma nova bolinha, um novo marcador, tá? Legal? Bom, agora eu já tenho aí mais informação, né? Tem a tela 1 já preenchida, tem a tela 2, mesmo que eu der um Ctrl M, né? Que é o comandinho que eu falei, ele vai gerar a tela 3, mas eu teria que preencher para depois fazer aquele lance lá de apresentar para vocês, jogar para a tela grande, né? Legal? Eu vou só alinhar um pouquinho melhor a minha imagem, que ela está um pouquinho para baixo em relação ao meu texto, né? Se comparar aqui, ó, dá para dar uma alinhadinha, né? O próprio PowerPoint oferece ali um certo alinhamento, né? Aquelas linhas meio avermelhada e pontilhada, você vai perceber que ele meio que já deixa meio alinhado. Por isso que eu não aumentei aquela hora, tá? Meu texto aqui da linha 1, ele, da primeira caixinha, ele poderia ficar no centro. Eu posso clicar nele, né? Clicar dentro da frase ou dentro da caixa e dar um Ctrl E. O Ctrl E já centraliza, tá? Ou eu poderia usar o alinhamento aqui, ó, que ficou cinza, né? Na parte de cima, se eu encostar o mouse, ela aparece. Centralizar, Ctrl E, tá? Mas o Ctrl E é mais rápido e mais indicado. Bom, então nossa tela 1 e 2 está prontinha. Vou dar um Ctrl B, antes de pensar em fazer a tela 3, o slide 3, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha lá se a gente fez mais algum item. Modelos não, né? Modelos eu não fiz ainda. Vou falar um pouquinho da área de trabalho. Vai ficar um pouquinho fora de ordem aqui, tá? Porque eu falei um pouquinho de modelo lá, mas não usei o modelo. Falar eu falei, mas não usei. Daqui a pouquinho a gente vai usar o modelo, tá? Então não vou grifar o modelo ainda, tá? Voltando lá no PowerPoint, o que a gente pode fazer? Lá na guia apresentações de slide, e a gente observa que na guia apresentação de slide, a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar. Ele põe ali do lado esquerdo da tela, né? Do começo, do próprio slide, né? Ou seja, o slide que você está posicionado, né? Que no caso seria o 2. Do começo ele corresponde ao F5. Então, se eu apertar F5 no teclado, né? É a mesma coisa que eu clicar aqui no botão do começo. Então, ele apresenta a partir da tela 1, ou seja, desde o começo. Se eu clicar na direita, no slide atual, corresponde ao Shift F5. E aí ele apresenta a partir da tela 2, porque eu estou posicionado na tela 2. Então, esses botõezinhos aqui é para facilitar a nossa vida aí, mas é só guardar. F5 a partir da tela 1 e Shift F5 a partir da tela que você está posicionado. No caso, eu estou na 2, seria a partir da 2. Se eu estiver na 1, aí o efeito é 0, porque o F5 já vai direto da 1, tá? Eu tenho ali a apresentação online, apresentar online, né, que poderia fazer um processo online. Apresentação do slide personalizado, ou seja, trocar uma ordem, alguma coisa assim. Legal? Os outros recursos, por enquanto, a gente não vai ver, tá? Nesse item, tá? Eu vou usar o primeirão, então, o primeiro botão, tá? Só observando que eu estou na tela 2 clicado, mas na hora que eu usar o primeiro botão, ele vai apresentar a partir da tela 1, que é exatamente o F5, como eu falei, tá? E a cada Enter que eu der, ele troca de tela, vai para a próxima tela, tá? Enter, barra de espaço. O único que faz voltar para a tela anterior, ou seja, voltar para a tela 1, é apertando a setinha para cima no teclado. Aí ele volta para a tela 1, tá? Setinha para baixo, ele vai para 2. Voltei para 1. Se eu apertar a barra de espaço, ele vai para 2, tá? Setinha para cima, Enter, vai para a próxima. Então, barra de espaço, Enter, setinha para baixo. Se clicar com o mouse também. Então, vou voltar para a tela 1. Se clicar com o mouse aqui, qualquer lugar da tela, ele vai para 2 também. Então, a setinha para cima é a única que volta para a tela anterior, tá? Legal? Então, aí já vou dar um ESC para abandonar e ele volta para a tela 1, porque eu estava na tela 1 lá na apresentação. Agora, eu vou fazer assim, ó. Cliquei na tela 2, slide 2, tá? Dá para ver que está em Nova York. E vou usar o segundo botão do slide atual, que é o tal do Shift F5. Vou clicar e observo que ele vai direto para a tela 2. Então, a Shift F5 ele se apresenta a partir de uma tela. Então, você foi lá fazer uma apresentação na empresa, por exemplo, né? E aí você ficou ali com, sei lá, 200 telas para montar a apresentação. Conseguiu fazer 100 telas antes do almoço e vai fazer a 101 para frente depois do almoço. Você vai clicar na 101 e dar um Shift F5 ou clicar nesse botão do slide atual e ele continua na sequência da telinha que você parou lá antes do almoço, tá? Isso acontece muito na prática ali quando você tem que fazer uma palestra e essa palestra muitas telas, muito conteúdo, muitas horas de palestra, né? Principalmente para uma palestra em formato de curso, né? Que eu já até fiz na prática. Ali foram 600 telas, né? 300 antes do almoço e 300 depois do almoço. Mas foram 4 horas de apresentação antes do almoço e mais 4 depois do almoço. Aí eu usei o tal do Shift F5 a partir da tela 301. É bastante usado. Lógico que eu exagerei porque na época
foi encomendado por uma empresa para fazer a apresentação em 600 telas, foi eu que montei. Mas é que tinha muito conteúdo, muito mesmo, né? E era apresentação, né? Um curso específico, né? De determinado item, em formato de PowerPoint, né? Mas isso há muito tempo atrás, tá? Hoje em dia, talvez não, nem o YouTube teria tantas telas assim. Legal? Bom, muito bem. Vamos voltar lá para a página inicial, porque eu vou explicar um outro item que a gente precisa saber aqui, né? Observe que na página inicial a gente tem os itens, né? Deixa eu voltar um pouquinho lá no Word, tá? Então, área de trabalho, vou deixar ela grifada aqui, porque a gente vai falar um pouquinho da área de trabalho. A área de trabalho, na verdade, a gente até trabalhou, que é justamente essa tela do slide 1, que a gente trabalhou aqui. Então, essa área branca aqui é a minha área de trabalho, né? E a tela 2 é a minha área branca também, é a minha área de trabalho. Então, eu posso trabalhar nos meus layouts ou nas minhas caixas, tá? E aí, lá no Word, a gente fala também aqui, ó, das guias e de grupos. Vamos separar, vamos ver quem é guia e quem é grupo. Qual item que é guia e qual item que é grupo, para não confundir muito, tá? São coisas diferentes, mas estão dentro do mesmo espaço. Então, a página inicial, né, que é onde nós estamos nesse momento, independente se você está no slide 1 ou slide 2, tá? A barra lá de cima, né, a guia, as guias são independente do slide que você está usando nesse momento. Então, página inicial, área de transferência, eu tenho alguns botões na transferência. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma guia que tem... Então, eu tenho uma guia chamada página inicial e eu tenho um grupo chamado área de transferência. Mas na página inicial eu ainda tenho um grupo chamado slides. Ainda na página inicial, que é uma guia, eu tenho um grupo chamado fontes. Então eu tenho alguns botões, tá? Eu vou clicar aqui, ó, para vocês perceberem que a guia fontes liberou aqui fonte, tamanho, cor, tamanho da fonte, distância entre uma letra e outra, entre um caractere e outro, né? Você pode criar aqui selecionar e criar um conceito ali de aumentar a distância. Ah, quero afastado, muito afastado, com muito espaço, muito junto, justo e vai para fora. Então, você pode criar uma distância, pode até criar mais espaçamento ali, né? Legal? Então, você cria uma distância entre as palavras. Dá uma personalizada, tá? Legal? Não é muito aconselhável, porque a gente vai usar depois uma opção de formatar, e aí, possivelmente, isso aqui vai cair um pouquinho por terra, do que eu estou explicando aqui da guia, do grupo fontes. E eu tenho um grupo ainda parágrafo, que eu tenho alguns botões aqui que eu posso formatar o parágrafo, né? Por exemplo, na tela 2 a gente tinha a bolinha lá do marcador, né? E aí, no grupo parágrafo, eu tenho um botãozinho falando sobre marcadores. Eu posso clicar e perceber que o marcador que está lá é a bolinha. Mas se eu clicar por um quadradinho, ou esse outro desenho, ou a ticagem, a setinha, eu vou mudando o marcadorzinho ali, tá? Então, é um recurso aí que a gente pode usar. Mas já tem um botão que faz isso pra gente, então, entre aspas, não vou usar, por enquanto, tá? Bom, observe que eu tenho várias, ainda tem mais um grupo aqui, né? Grupo desenho, que é onde tem as formas, organizar, tem o contorno da forma, preenchimento da forma, a gente não está usando forma por enquanto. E aí o último grupo é editando, tá? E aí tem uns botões de localizar, substituir. Então, cada guia tem os seus grupos e cada grupo tem os seus botões, perfeito? Legal? Bom, antes da gente ir para a tela 3, que eu vou fazer mais uma telinha aí, depois a gente vai aplicar um design, ou seja, modificar esse fundo branco aí, não vamos deixar ele branco não, vamos aplicar um design daqui a pouco, mas a princípio a gente vai criar a tela 3. Um pouquinho antes, deixa eu só mostrar mais um recurso aqui, ó. Se eu for na guia inserir, que eu não vou usar por enquanto, tá? Se eu for na guia inserir, vocês vão observar que tem outros grupos, tabela, imagem, ilustrações, links, comentários, textos, mídia. Legal? Mídia que é a parte do vídeo que eu falei lá, que vai ser a última coisa que a gente vai estar fazendo. Então, a gente vai usar essa guia inserir alguns recursos dela, ou praticamente quase todos, no decorrer de uma outra apresentação. Tem a guia design, que tem também o temas, né, que é o grupo temas, que tem alguns temas que a gente vai usar daqui a pouquinho, né, e as variantes do tema. Então, você escolhe um tema e depois pode escolher a variante. A variante é a cor do tema. De acordo com o tema escolhido, você pode alterar a cor. Vamos fazer na prática também. Legal? Então, a gente tem aqui alguns recursos, né? Alguns grupos, variantes, e tem o personalizar lá no finalzinho. Então, o que a gente percebe? A cada guia, né? Transições, por exemplo, eu tenho um grupo chamado transições para esse slide, mas tem um intervalo também. Então, a palavra que está escrita embaixo, dentro da guia, né? É o grupo.
E observe que existe uma divisão. Se você olhar uma linha cinza aqui, ó, vou até aumentar o zoom para vocês enxergarem melhor a linha cinza aí, né? Ó, aqui, ó, essa linha cinza é exatamente o que divide o grupo transição para esse slide para o outro grupo lá chamado intervalo. Então, ele termina exatamente onde aparece essa linha cinza, tá? A cada grupo que você for enxergando aí, tá? Animações é uma outra guia, onde tem lá um grupo chamado animação, então a guia é animações no plural, porém o grupo é chamado de animação. Eu tenho animação avançada, que tem um botão, por exemplo, painel de animação, e tem até o botão adicionar animação, que a gente vai usar também no decorrer das nossas aulas. E tem um intervalo que aqui, a princípio, está tudo cinza, né, por enquanto. A apresentação que a gente falou aquela hora, né, também falou e usou. A gente tem a guia apresentações, mas tem lá iniciar a apresentação no slide, que seria o grupo, configurar, que seria outro grupo, e o monitores, que seria outro grupo, tá? Então, eu tenho várias guias, e cada guia tem os seus correspondentes aí, grupos, e os grupos são divididos, né, separados por uma linha cinza, legal? Bom, um dos últimos aqui, ó, exibir, que a gente vai usar também lá na aula de slide mestre, tá? Então, eu tenho um grupo aqui chamado modo de exibição dos mestres, né, que tem um botão chamado slide mestre, que a gente vai fazer mais para frente um pouquinho. Legal? E depende do que eu tiver selecionado aqui, ainda tem a guia formatar, tudo depende do que você estiver trabalhando aqui embaixo, né? Se é imagem, se é um texto, você tem a guia formatar, que também tem os seus grupos lá, inserir formas, estilo de forma, estilo de word art, né? Organizar, tamanho. Então, você tem vários grupos, cada guia tem o seu grupo. Vamos voltar lá na página, página inicial não, vamos direto no design, legal? Então, daqueles itens que a gente colocou aqui, ó, o modelo foi o único que a gente não usou ainda, tá? Esse aqui a gente falou do modelo, eu poderia até deixar grifado, mas falta fazer um exemplo aí, né? Então, vamos deixar aqui que depois a gente vai voltar aqui e grifar o exemplo, tá? Porque modelo a gente já até fez aqui, ó. Então a gente poderia até deixar a palavra modelos realçado, porque a gente falou um pouquinho de modelo naquela tela inicial, mas a gente não fez o exemplo ainda. Depois a gente volta aqui e grifa a palavra exemplo, que por enquanto não vai estar grifado, porque a gente não usou ainda, né? Então vamos voltar lá na tela 2 para a gente fazer a tela 3, que eu esqueci da tela 3, né? Eu falei que a gente ia aplicar design, mas faltou a tela 3. Posso estar na tela 2 e dar Ctrl M direto? Posso, não preciso voltar lá na página inicial, não. Posso deixar na guia design mesmo, até bom a gente fazer esse teste. Ó, tá na guia design e vou dar um Ctrl M de Maria. E ele já gera a tela 3, legal? Só que a partir da história que eu vou alterar o layout, então eu vou ter que voltar lá na página inicial, porque o botão layout está na página inicial, não está no design. Design é a cor que eu falei que eu vou aplicar daqui a pouquinho, tá? Layout, botão layout, eu vou colocar... vou usar um aqui em branco, tá? Por enquanto eu vou usar em branco. Então, em branco não tem caixa de texto, é isso mesmo, não tem caixa de texto, mas eu consigo inserir algumas coisas aqui. Por exemplo, vou lá na guia inserir e posso usar, por exemplo, aqui formas. Posso usar ícones, posso usar até modelos 3D, mas a gente vai fazer um pouco mais para frente. Smart Art, gráfico. Então, eu posso inserir qualquer coisa aqui, qualquer item, tá? Só para não ficar muito no vazio, eu vou clicar aqui no botão Imagens. E eu preciso ter uma imagem salva na minha máquina. Vamos procurar uma imagem aqui no meu HD externo, tá? Na pastinha lá de gravações de aula, no PowerPoint acho que a gente não tem imagem, está vazia. Então, vou voltar uma telinha, vamos lá no Word. No Word a gente tem algumas imagens, tem até um pandinha aqui. O pandinha não, na verdade é um koala, né? Não é um panda. É um koala. Posso clicar no koala? Foi lá na aula de Word que a gente usou, por isso que eu tenho a tal da imagem aqui, né? E até colocar o logo da Microcamp também. Vou clicar no inserir, e aí o koala apareceu. Como eu não usei um layout daqueles que dá para pôr uma imagem no cantinho, como a gente fez na tela 2, né? Essa tela 2 aqui, a gente definiu lá um cantinho para pôr a imagem. Então, ela se compactou ali no cantinho, ficou naquele cantinho ali do lado direito. Esta aqui não, como eu usei o koala, né? Eu usei uma tela em branco, ele entendeu que a imagem é maior, ela pode ser expandida, tá? Ah, posso clicar nela e diminuir? Posso, não devo, mas posso, tá? Eu posso colocar ela aqui em algum ponto da tela, posso centralizar, né? Não devo fazer muito isso, porque pode ser que o meu design que eu aplique depois faça com que a imagem fique maior ou menor, tá? Não é legal. Mas
Dá para fazer, dá para poder diminuir, dá até para cortar a imagem, né, na guia formatar, que não é uma boa ideia cortar aqui a imagem, né, mas a gente pode usar o botão ali na guia formatar, o botão cortar, e eu posso cortar um pedacinho, falar, eu quero cortar um pedacinho aqui da imagem, está aparecendo, tirei uma fotinha ali, saiu o prédio do lado, eu não queria, tá? Não é o caso, porque aqui eu inseri uma imagem que já estava salva no meu HD externo, mas, sei lá, tirou uma foto, foi descarregar no computador, né, foi colocar no cabo USB para o computador e percebeu que tirou uma fotinho, algo um pouquinho maior ali do que devia. Aí você usa o botão cortar para cortar a área que você não quer a foto, tá? Claro que poderia ser no Photoshop, mas dá para fazer isso aqui direto no PowerPoint. Cliquei fora e aquele pedacinho que eu determinei, ele já sumiu. Alinha a foto de novo, se quiser deixar ela no centro, legal? Agora sim a gente vai voltar lá na tela 1, né, no slide 1, clicar na guia Design, tá? Então trocamos de guia, estamos na página inicial, e observe que tem vários temas. Eu vou clicar aqui na setinha, tá, do mais, que na verdade não é mais, né, uma setinha que chama mais, e ele mostra todos os outros designs, né? Eu vou escolher um aqui, meio que aleatório, tá? Sei lá, vou escolher esse escuro aqui, ó. Chama Ardósia. E observe que ele vai aplicar nas 3 telas, ó, na primeira, na segunda, e ele trocou até o meu marcadorzinho da tela 2 aqui, né? Trocou um pouquinho a fonte ali, mas ele não fez nada no Koala, né? Ele manteve o tamanho. Mas pode ser que algum design faça mudança no tamanho da tua imagem, quando você interferiu na imagem, modificou o tamanho dela, tá? Então toma um certo cuidado aí, porque tem design que faz isso. Eu vou escolher algum outro aqui, um diferentão, tá? Eu vou usar esse verde aqui, ó, que está aparecendo na tela. O verde acho que vai dar para mostrar um recurso aqui para vocês, tá? A variante aqui, a variante desse último que eu usei não está muito legal, tá? Quase a mesma coisa. Então eu vou usar aqui o verde, tá? Que chama Ion. Ele já aplica lá, ó, verde para todas as telas, tá? Ele mudou um pouquinho o conceito, mudou o marcadorzinho. Então, esse item que a gente está usando, a guia design, você já sai formatando todas as telas ao mesmo tempo, tá? Ele também não alterou o tamanho do meu koala aqui. Mas observe que eu tenho a variante verde, legal? Que é o primeiro, que já está, né? Eu tenho o azul, e ele altera todas as telas, né, no azul. Roxo, aí fica tudo roxo, né? Fica um gradiente, né? Uma parte mais escura, uma parte mais clara, e tem o último aqui que é meio avermelhado, e ele vai alterando ali todas as telas, tá? Então a variante aqui, eu gosto mais da verde mesmo, tá? Mas é gosto, é gosto. Então você pode variar, variantes, né? Você tem 4 variações, tá? Aqui, beleza? Bom, muito bem, vamos trocar de novo aqui o design, para ver se a gente acha mais bonitão. Deixa eu ver esse aqui, tem umas bolinhas, tem umas gotas, né? Deixa eu ver a telinha número 1, a telinha ficou legal, né? O nome ficou um pouquinho apagado ali, tela 2 ficou legal, ele formatou. O marcador acabou voltando naquela bolinha, né? O texto aqui ficou um pouquinho diferente também, mas ficou aquele fundo diferentão aí com umas bolhas, né? Legal? E a variante também cai naquela ideia de eu trocar a cor da variante aqui, né? Legal? Bom, vamos lá, vamos escolher mais um aqui, só para desencargo mesmo, você perceber que tem vários. Vou pegar esse verde aqui, ó. Acho que é Madison que fala, né? Esse verde, vamos ver como que ele fica. Aí demorou um pouquinho, mas entrou. Ó, formatou, ficou bonito também esse aqui. Ele mudou um pouquinho, o marcador ficou quadradinho azul e tal, né? Ó lá. Desalinhou um pouquinho a minha imagem ali em relação ao texto, né? Mas porque eu mexi na imagem, lembra que quando você mexe pode acontecer, né? E ele alterar. O Koala não, ele ficou ali até meio que centralizado mesmo, né? Eu gostei desse verde aqui, eu vou manter esse verde que eu achei ele mais legal, tá? Acho que combina um pouquinho mais com o Koala, já que o Koala gosta de bambu e bambu é verde, acho que combina um pouquinho, tá? Mas aí é só gosto do freguês, tá? Vou dar um Ctrl B para garantir que está salvo, né? Para deixar salvo lá bonitão. Muito bem. Bom, faltou falar sobre... Vou clicar na tela 3 mesmo, né? Na verdade já estou com ela clicada. O Ctrl B salvou exatamente naquele lugar que eu salvei lá anteriormente, o próprio Ctrl B, ou lá no princípio com F12, vou apertar F5 direto. Observando que eu estou na tela 3, mas quando eu apertar F5, ele vai apresentar a partir da tela 1, ou seja... outra coisa que agora eu percebi na apresentação, né? Ele trocou meu nome, meu nome estava na caixa de baixo, ele jogou meu nome para a parte de cima. E PowerPoint 2019 ficou separado também, mas é porque o design faz isso mesmo, tá? Ele muda um pouquinho a posição dos objetos, tá? Do texto, da imagem, por aí fora. Aí você vai aplicar um que você acha legal mesmo, tá? A cada Enter, por enquanto, né? A gente troca de tela.
ou setinha para baixo, como eu fiz, Nova York e tal, né? Ele separou ali o marcador, como se o meu marcador fosse só, como se fosse só para a primeira frase, né? O restante ele ficou como se fosse ali meio no vazio, meio, né? Mas porque eu mexi no marcador e tal, né? Eu apaguei aquele marcador anterior. E a imagem ficou um pouquinho deslocada, mas é só ajustar e tudo bem. Setinha para baixo, o ala está lá bonitão, por enquanto sem movimento, sem transição, sem tempo, tá tudo, tá no princípio mesmo da apresentação, tá? Se eu der mais um Enter aqui, ele vai para a tela preta e eu aperto um ESC para fechar a apresentação. Legal? Então, observe que nossa apresentação tá show de bola por enquanto, tá? Muito provável que, quando a gente fizer a aula 2, eu devo abrir essa apresentação, né? Aí eu mostro como é o processo de abrir e vou acrescentar mais itens. Por exemplo, tabela, gráfico, sei lá, Smart Art. Vou acrescentar mais outros recursos para nossa apresentação cada vez ficar com mais conteúdo. Podemos mostrar agora a parte de modelo, que eu falei que a gente ia dar um exemplo de modelo, né? Então, já vamos grifar lá a palavra exemplo aqui, ó, que a gente não grifou anteriormente, porque a gente não falou do exemplo, né? Não chegou a mostrar. Então, a gente vai escolher alguns modelinhos lá para mostrar para vocês, tá? Então, agora já está grifado todo o nosso processo aqui, da nossa aula 01. Vamos dar um Ctrl B para salvar isso aqui. Já vou fechar o Word aqui, voltando lá para o PowerPoint. E essa apresentação a gente vai abrir ela na aula que vem, né, para a gente continuar, mas eu preciso fechar para abrir o modelo. Então, eu vou dar um arquivo, fechar, legal? Ele vai ficar meio apagado, meio cinza, meio tipo, não tem nada na tela, né? Vou dar um arquivo novo, ele retorna lá no início, né, no processo inicial. Então, eu tenho aqui que eu posso trabalhar com apresentações, eu cliquei no item apresentações e ele vai mostrar para mim aqui alguns modelos de apresentação, tá? Tem casos aqui que você vai perceber que você, mesmo usando, né, fazendo download, que é o que a gente vai mostrar aí daqui a pouquinho, você vai ter que alterar, né, a imagem, o texto e tal, é mais para você se basear ali, ter umas ideias, né, opa, isso aqui ficou legal, isso aqui, esses dias eu peguei uma aqui, né, eu acho que ela não está nesse item aqui, tá? Não tá. Eu peguei uma bem legal, mas eu tive que alterar. Tinha 24 telas, eu tive que alterar praticamente quase todas as 24 telas. Mas eu peguei a ideia, peguei o conceito, né? A apresentação mesmo eu tive que refazer tudo. Por isso precisa conhecer o PowerPoint para a hora que for alterar ficar mais fácil, né? Principalmente quando se fala de slide mestre, né? Que a maior parte das pessoas fala, sei lá, nem sei o que é isso, o que é slide mestre. Então a gente vai observar aí quando a gente tiver aula de slide mestre, não é uma coisa astronômica, não, até mais ou menos fácil. Tem até aqui uma apresentação de um dinossauro que a gente vai fazer também, né? Uma das apresentações que a gente vai montar é com recurso 3D mesmo, com movimento. Mas isso a gente não vai pegar modelo, a gente vai criar estaca zero mesmo, tá? Legal? Então, para voltar para a tela anterior, eu clico aqui no botão tudo e ele volta para o anterior. Vou clicar em temas, segundo item, né? Vamos ver. Pode acontecer de uma categoria ou outra você enxergar a mesma apresentação, tá? Porque algumas categorias elas fazem parte a apresentação faz parte de várias categorias, tá? Nada impede. Vamos voltar lá no tudo e vamos clicar agora em educação. Aí, muito bom, vamos ver. Ó, já tem coisa nova aí na educação, né? Não teve tanta repetição assim, tá? Vai ter casos que não repete, mas tem casos que repete. E aí você vai pegar uma carona, opa, essa ideia aqui é legal, eu acho que vou montar alguma coisa parecida, né? Legal? Voltando no tudo lá, gráficos. O gráfico não é do Excel, né? Mas o gráfico aqui, ele não propõe a ideia lá daquele gráfico do Excel mesmo, mas é como se estivesse fazendo um gráfico, né? Tem um que eu acho bem legal, que é esse aqui, ó, árvore genealógica, que é você colocar fotinho das pessoas, né? Tio, avô, né? Tem vários modelos aqui, ó, que você pode trabalhar. Às vezes a pessoa não tem tempo assim, né? Tá corrido, né? A vida da pessoa está sempre corrida, né? Então ela pega uma carona de uns modelos prontos, né? Mas ela vai ter que alterar, ó, tem até uma aparência de gráfico mesmo, tá? Ela vai ter que alterar praticamente quase tudo, ou tudo, né? Depende do modelo que ela pegar. Tem até um que dá correspondente a Deep Web aqui, ó. Legal, depois eu vou dar uma olhada nesse aqui, para ver se ele é legal mesmo, né? Às vezes não é tão legal assim, é legal só o princípio, aqui a telinha. Voltando lá no tudo, diagramas. Legal, diagramas também tem uns legais aqui, ó, para fazer alguns testes, né? Legal? Aí precisa ver o que você está querendo montar, qual é a área, né? Que você trabalha e o que você está querendo montar. Você não vai escolher todos, né? É um ou outro.
Voltando no tudo, qual que é o próximo? Negócios. Legal. Deixa eu ver se foi do negócio que eu peguei lá, o último que eu peguei. Para baixo, foi exatamente do negócio. Eu peguei esse aqui, ó. Apresentação com esferas azuis. Mas eu tive que alterar praticamente, na verdade eu deletei umas duas e fiquei com 22. Tinha 24, deletei duas e saí alterando, né? Alterei até o slide mestre. Tive que alterar o slide mestre porque não atendia a minha necessidade. Por isso precisa conhecer o slide mestre. Alguns desses modelos utilizam o slide mestre. Um exemplo é esse aqui, que eu utilizei numa algo que eu fui fazer, né? Não foi em aula, foi particular meu mesmo. E aí eu tive que alterar muita coisa e tive que alterar também o slide mestre. Legal? Por isso que precisa aprender slide mestre. Tudo, voltei, né? Infográfico. E o último, e aí depois a gente vai testar quando eu quero pesquisar, tá? Porque a gente estava clicando ali nos botões, né? Nos itens. Infográfico. Legal? Tem uma certa repetição de algumas coisas. Então, o modelo basicamente é isso. Legal? Tem umas coisas legais aqui. Depois a gente precisa dar uma geral aqui para ver o que atende a necessidade aqui. Legal? Voltando no tudo, eu ainda tenho a opção ainda de digitar alguma coisa aqui na parte de cima. Então, eu posso escrever alguma coisa. Eu vou escrever, por exemplo, finanças. Eu não sei se tem alguma coisa de finanças, tá? Vamos ver. Finanças. Digitei na parte de cima e vou dar Enter, tá? Para ver se tem alguma... design financeiro, apresentação arquitetura. Então, no item que eu pesquisei finanças, apareceu algumas aqui, tá? E aí, se você estiver procurando alguma coisa a ver com finanças, alguma apresentação ali para trabalho mesmo, né? Ou trabalho de escola, ou trabalho de faculdade, ou até mesmo no trabalho mesmo, no serviço, né? Então, você pode pesquisar aqui algo que você queira, tá? Legal? Voltando no tudo, ele coloca tudo. Vamos escolher agora um modelo aí para a gente clicar e mostrar que tem que fazer o download, tem que abrir ele, né? Tem que fazer, tirar da plataforma da Microsoft e trazer para a gente aqui, né? Vou clicar em negócios aqui, ó, escolhi um aleatório, tá? Negócios, deixa eu ver se tem aqui algo bonitão. Parece um pouquinho aquele que eu tava... Não, na verdade é só a imagem está um pouquinho diferente, tá? Tem dois tipos aqui, agora que eu vi que tem dois modelos. Já que tem dois modelos, eu vou pegar esse de cima aqui, tá? Eu não sei se ele é igual ao que eu peguei anterior, dá para perceber que ele é um pouquinho diferente. Vou pegar o de cima aqui, ó. Cliquei, primeira coisa que a gente observa, que ele está lá na plataforma da Microsoft Corporation, né? Quem está fornecendo, então, é a Microsoft para a gente. Segunda coisa que a gente percebe, que o tamanho do download aqui é 4.883 KB, não é muita coisa, mas não é tão pequeno assim. E ele vai pedir para a gente clicar no botão criar. Aí ele vai fazer o download e trazer o arquivo para a gente aqui, a gente vai ver quais são as telas que tem lá, tá? Não sei a quantidade, porque esse aqui é a primeira vez que eu estou acessando de verdade. Então, vou clicar no botão criar, esperar ele fazer o download, baixar o arquivo, né? Vamos ver quantas telas deram ali, do lado esquerdo da nossa telinha aqui, assim que ele terminar, está rodando ainda. Ele aparece uma ajuda aqui do lado, eu não vou usar essa ajuda aqui, não tem necessidade, né? Então, vou fechar ela no xizinho. E aí ele deixa um pouquinho maior, ela é um pouquinho diferente da que eu estava usando realmente lá. Deixa eu ver quantas telas. Essa aqui já tem um pouco menos, tem 13 telinhas, legal? Na prática, se você não quiser, é só clicar na tela e dar um delete, né? Aquela que você não deseja. Bom, vou jogar lá para o telão direto, tá? Voltei na tela 1, né? No slide 1, vou jogar direto no telão aqui, ó, F5. Bonito esse também, né? Claro que eu preciso fazer as alterações, né? Legal? Interessante, mas o que eu peguei lá está mais próximo da realidade que eu precisava. Ele está cortando um pouquinho aqui, a tela está cortando uma parte de baixo ali, mas é só personalizar, né? Legal, tópicos, comparação, tópico 1 e 2, tem gráfico, tem dois tipos de gráfico diferentes, claro que você tem que alterar, modificar, mas é isso aí, a gente vai mostrar ali no decorrer das aulas que o recurso eu ensino e depois quando pegar o modelo é só alterar, tá? Tem tabela, fazer também. Legal, equipe, né? Imagem ali, imagem online, ou imagem normal, aí se você tiver, né? E no finalzinho ali, já deve ser uma das últimas telas, falando obrigado e tal, né? Uma imagem bonita ali. Acho que uma das últimas agora, deixa eu ver, não, penúltima. Legal, e essa é a última, legal? Então, as últimas telinhas eram muito parecidas com as primeiras, eu percebi, tá? Não sei se é separado, mas se você olhar as duas últimas aqui, antes daquela que ele está falando de modelo personalizado, se você olhar
11 e a 12, ela parece bastante com a 1 e a 2. Nem tanto o conteúdo, mas sim o design dela, né? Ó, fundo branco, com design diferentão. A 1, né? Se você olhar a 11 lá embaixo, ó, o conteúdo é outro, mas o design que ele usou, ó, a ideia é a mesma. A 2 lá em cima, bolinha com a imagem, acho que a imagem não é a mesma, não. Deixa eu conferir, é uns prédios e tal. Não, a imagem é igual, só muda o conteúdo escrito ali, tá? Então, ele fez uma certa comparação com a tela 1 e a 11, a 2 e a 12. Achei legal o conceito. Então, às vezes é pegar a ideia, não é nem aproveitar a apresentação, e pegar a ideia. Pô, fica legal assim, fica lá. E aí você sai alterando e colocando as suas imagens, claro, né? Legal? Não tem muito segredo aqui não de colocar a imagem, basicamente é deletar a imagem anterior e acrescentar a sua imagem. Se você puder trabalhar na imagem no Photoshop, deixar ela já num conceito parecido com essa apresentação, né? A sua imagem com o conceito dessa, né? Observe que ela está arredondada a imagem aqui, né? O tamanho, tentar deixar mais ou menos o mesmo tamanho ali, né? Legal? Quando você deleta a imagem, eu vou deletar e depois vou dar um Ctrl Z. Aí aparece o botão lá, né? Para você inserir a imagem. Aí você tem uma imagem salva na tua máquina, né? No teu computador. Aí é só clicar nesse botãozinho aqui, ó. Depois eu vou dar um Ctrl Z. Vou colocar o koala aqui, mas eu acho que o koala não é uma boa ideia. Ó, inserir. E observa que ele já entra ali, né? Naquele espaço, né? Meio que cortando uns pedaços do quadro e deixando ele meio arredondado. Aí depende da imagem, talvez ele corte mais informação. Por isso que precisa dar uma personalizada na imagem lá no Photoshop para depois inserir aqui, tá? Vou dar uns Ctrl Z aqui para voltar à anterior. 2 Ctrl Z. Legal? Bom, esse aqui é só apertar F12 e salvar. Como eu gostei desse modelo, eu vou deixar ele salvo na nossa pastinha, tá? Vou dar um F12. Ele oferece aqui título da apresentação. Aí, como eu não alterei o título, né? Vou colocar aqui modelo pronto, alguma coisa assim, modelo da Microsoft, alguma coisa assim que eu chamar a minha atenção depois quando eu for usar no futuro, tá? Microsoft. Legal? Modelo da Microsoft. Vou colocar o da aqui que eu não coloquei. Pronto, aí eu vou saber que foi o modelo que eu peguei, tá? Tá sendo gravado na mesma pastinha que a gente está trabalhando, né? Lá do aulas gravadas. Legal? E aí eu vou clicar no botão salvar. E ele já muda lá em cima o nome para modelo da Microsoft, tá? Então, quando você pegar um modelo, você pode salvar com um nome genérico, né? Um nome que você chame a sua atenção. Depois você vai sair fazendo as alterações na telinha. Legal? Bom, com isso a gente conseguiu terminar os itens, né? Acho que 4, se eu não me engano, lá, que estava proposto na primeira aulinha, né? A gente conseguiu terminar um pouquinho antes de 1 hora, né? Eu achei que seria 1 hora, deixei gravado lá, né? Que seria uma aula de aula, né? 1 hora de aula. Porém, deu para fazer um pouquinho antes, deu até para mostrar modelo, né? Então, é só lembrar, arquivo fechar, só recapitulando aqui, ó, arquivo fechar, ele fica cinza, dou um arquivo novo, ele volta naquela telinha anterior, ele fica gravado aqui, ó, que você usou a última, né? A última que você usou de modelo, ela fica aqui na lista dos modelos, né? Aquela anterior que eu estava usando, ela ficou lá no meu HD externo, que eu salvei, né? Não a anterior que eu estava usando hoje, mas a que eu usei há uns dias atrás, ele some daqui e fica a última que eu usei, tá? Então, vamos pegar um modelo aqui, um outro modelo qualquer, tá? Eu peguei, acho que foi educação, não foi negócio, né? Vou pegar educação agora. Na educação, eu vou escolher um aleatório aqui só para ver ele fazer a troca, tá? Se eu salvar, é claro, tá? Ó, vou pegar esse aqui, ó, de desenho, tá? Tem uns desenhos aqui. Deixa eu ver o tamanho deles. Alguns pode ser que não apareça o tamanho aqui, tá? Porque esse aqui tem mais telas. Se a gente apertar a setinha embaixo aqui, ó, a gente vai observar as telas que vêm posterior, tá? Bastante tela. Aí, ele voltou para o começo agora. Ele está no começo. Vou clicar no botão criar, só para ele mostrar. Ó, legal, perfeito. Já vou direto no F5 aqui, né? Para ver a quantidade de telas. Deve ter umas 8 telas mais ou menos. F5. Bem bonito também, ó. Você já tem aí um conceito, né? Você vai estar trocando o texto, vai estar trocando o slogan, vai estar trocando as imagens, mas você já tem aí algumas ideias, né? É mais a ideia mesmo do que a própria apresentação, tá? Legal? Claro que tem que alterar tudo, né? Tabela, imagem, legal? Textos, e aqui deve ser a última. Legal, tela preta, ESC. Se eu der F12 e salvar, vou chamar de modelo da Microsoft de novo, mas eu já tenho um arquivo chamado modelo Microsoft, eu preciso trocar o nome, senão ele vai carimbar em cima daquele outro. Então, eu vou colocar modelo
da Microsoft. E aí eu vou colocar a palavra desenho, porque aí eu vou lembrar que esse tinha uns desenhos ali, né? Legal? Aí fica diferente o nome, ele não carimba em cima. Cliquei no salvar, legal? Então você pega o modelo, verifica se vale a pena, o que não interessar para você que você vai deletar. Legal? Vamos dar um arquivo fechar para ver se ele apareceu lá naquela telinha, lá no começo, iniciar, tá? E aí a gente conclui o assunto em seguida. Novo, ó, ele substituiu, né? Aquele anterior ficou lá gravado no HD externo e ele colocou esse novo que eu mexi, tá? Mostrei ele na prática para poder mostrar que ele sempre vai ficar colocando um novo ali, né? E o outro fica gravado, salvo lá no teu HD externo, por exemplo, pendrive, lá onde você salvou na máquina, né? Legal? Muito bem. Então a gente conseguiu aí em 50 minutos aproximadamente, um pouquinho mais talvez, mostrar vários recursos. Claro que tem muito mais recursos que isso, né? Mas isso fica para nossa segunda aulinha, tá? Que será na quarta-feira que vem. Legal? Bom, fechando tudo aqui, vou dar um ESC aqui para abandonar. Fechando no Xão, retornei para cá. E aí, espero que gostaram da aulinha, ficou interessante, né? Foi rápida aí, uma aula rápida, né? Bem rápida, mostrando vários recursos. Deu para fazer aí uma apresentação com poucas telas, né? Mas mostrar bastante recurso. E deu para mostrar aí mais do que o modelo, né? Como que funciona ali, né? Claro que com as outras aulas vai dar para trabalhar no modelo. Fica com Deus. Até a próxima aula, até a aula 2 aí, né? Do PowerPoint mesmo. Para quem for assistir de manhã, tarde, à noite e tal, né? Professor Rafael, Microcampo Santo André. Fica com Deus, tá? Estou desconectando, desligando, na verdade, né? E desconectando também. Parando a gravação aqui.